Aleluia, amém. A gente estava vendo aí esse último assunto sobre a estrutura da Bíblia, né? E o Salvador não veio, perguntou tanta coisa, domingo ele não veio hoje, né? Mas depois ele vai ver lá e talvez tire as dúvidas dele. A gente estava falando sobre a estrutura da Bíblia, né? Porque ela tem uma estrutura, então a gente é, acaba sendo importante. A gente acha que não é importante, mas é sempre importante esse tipo de detalhe aí, de aprender alguma coisa sobre isso para ajudar a gente a talvez responder para alguém, né? Então, assim, quantidade de livros você deve saber aí já, deve estar lá, a gente já falou sobre isso um pouquinho, né? Quantidade de autores, os anos que levou para ser escrito, é, quando ela foi dividida aí, quando ela foi colocada os capítulos, a numeração de capítulos, de versículos, é, esse tipo de detalhe aí é sempre bom você saber para depois responder alguém ou ter isso como conhecimento é bem importante. É, se você puder abrir tua Bíblia aí no Salmo 118, verso 8. E alguém aí com voz de trombeta e de trovão, aí, sei lá, quiser ficar de pé aí, lê o verso 8, Salmo 118, verso 8. Mas se for levantar, levanta com alma, tá? Com coração. Se for levantar com sono, com dúvida, fica sentado. Deixa, ó. Se alguém quiser levantar aí, ficar de pé e ler aí o Salmo 118, verso 8, manda. Aleluia. Amém. A Bíblia não está dizendo nada disso, assim, não é. A tradução dela está meio diferente, né? Então, se algum homem puder levantar aí agora, né, para representar a voz do homem, aleluia. É, amém. Meu Deus, quase que essa neném complica tudo aqui que a gente está fazendo. Amém. Esse aí, se você fizer uma pequena pesquisa, você vai ver que esse texto aí
depois que a Bíblia ela foi montada e foi colocado ali os seus capítulos e versículos, esse verso aí é exatamente o meio da nossa Bíblia. Nada, nem um uau, glória a Deus, nada. Assim, é verdade. Que no meio dela, chegou na nossa mão, o meio dela diz, melhor confiar no Senhor. Confia no Senhor. Fica com o Senhor aí, confia nele. Ele vai fazer alguma coisa na sua vida. Aleluia. Confia nele. Olha para o teu irmão e fala, confia no Senhor. Irmão, então, uma escola dominical, pelo menos a nossa, eu acredito que não é uma escola dominical normal, né? Ela é uma escola dominical profética, cheia do Espírito Santo. Então, isso para começar o meu dia é algo poderoso, né? Saber que, como você ouviu aqui a Clélia fazendo a abertura ela faz, né? Assim, quarta-feira é difícil pegar ela. Mas tudo bem, é outro assunto. Isso também é outro assunto. Mas assim, ela falou, né, dos detalhes que Deus tem na nossa vida, de como Ele sopra, de como Ele fala, como Ele cuida. Então, Deus ele é soberano, Ele tem o controle de tudo. Então, Ele constrói tudo conforme a vontade dEle e Ele é perfeito. Então, esses detalhes é que a gente vai levando para a vida e vai aprendendo e vai guardando. E essas pequenas coisas também comandam, governam o nosso dia. Saber que Deus está no comando de tudo e os detalhes que a gente percebe. Só quem está sensível, né? Quem está endurecido, quem está frio, quem está em pecado, quem está distante do Senhor, quem não tem aliança, quem não tem compromisso, talvez não perceba muita coisa. Talvez escolha viver uma vida de reclamação e murmuração. Mas quem está em comunhão com Deus, ama a palavra, está em comunhão com a igreja, está realmente lutando contra o pecado, acaba percebendo nos detalhes do dia a dia que Deus está cuidando de tudo. Então, assim, Deus é Deus e confia nele aí, irmão, tá? Amém? Uma palavra para você para começar essa escola dominical. Confia no Senhor aí e está no meio da Bíblia. É lógico que isso está em toda a Bíblia, mas é incrível que um texto, se você juntar a numeração de capítulos e versículos, exatamente o meio declare isso. Amém? Então, isso é para aquecer meu coração logo nessa manhã. Então, a gente está falando sobre a estrutura da Bíblia, sobre os seus livros, sobre os detalhes da Bíblia. Uma coisa importante é que, assim, ela se divide, e de verdade agora, né, eu preciso aprender talvez ser mais, trazer, né, aqueles negócios que os caras põem ali e tal, tudo certinho, né? Mostrar tal, mas eu vou chegar nesse nível, talvez também, não vou ficar lutando com isso. Talvez não. Mas a Bíblia ela se divide, né? Então, livros históricos, não sei se você já escreveu isso, já marcou, já falei isso. Livros históricos, livros poéticos, livros proféticos, as cartas e evangelhos. Essa divisão para a gente entender aí. É importante isso? Para mim é muito importante isso, que vai me clarear muita coisa. Então, livros históricos, já falei também sobre a sua porcentagem aí de literalidade, de simbolismo. Eu creio que eu já falei isso, amém? Falei sobre isso. Então, tem um texto que a gente vai entender um detalhe importante quando Jesus fala algumas coisas, e talvez a gente não entenda lendo assim, passando e sem dar essa buscada nesses estudos, talvez a gente não perceba muita coisa. Então a gente não percebe isso. A gente percebe quando a gente vai parar e vai dar uma estudadinha e vai sentar um pouco e vai estudar. Então o texto que eu queria que você olhasse aí é o texto de Lucas, capítulo 24, verso 44. E nós já abençoamos aí o pessoal da mídia, aleluia. Repreendemos todo o ataque do diabo em nome de Jesus, porque tem sido alvo aí de ataque e acaba do nada apagando o computador. Então, você ore pela mídia aí para que que a mão do Senhor esteja lá, né, guardando equipamento, fiação, e nós repreendemos mesmo em nome de Jesus todo ataque, toda tentativa do diabo de atrapalhar. Lucas 24, 44. Vamos orar mais um pouco, porque a oração acho que foi. Vamos batalhar mais. 24, 44. Aleluia. Isso é a palavra de Jesus. Então, Jesus está dizendo, e disse-lhes,
são estas, eu aconselho você a grifar na tua Bíblia esse texto aí, marcar põe uma estrelinha, por sei lá, uma estrelinha de 6 pontos, tá? Põe uma estrelinha de 5. E disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei. Então você pode escrever aí, na lei, nos profetas e nos salmos. Então o que eu falo, a gente está lendo o texto, a gente lê isso daí e não dá muita importância, né? A gente lê o texto ali e tal, está falando de, mas aí tem uma importância para nós uma importância muito importante para nós, né? Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por que isso é importante? Porque quando Jesus está falando desses, parece que é um ponto só, mas são 3 ali distintos, ele está falando da lei de Moisés, dos 5 primeiros livros do Pentateuco. Então, quando ele fala ali da lei de Moisés, está falando de Gênesis, de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Número e Deuteronômio. Então, ele está falando da lei. Então, assim, você pegar esses 3 elementos ali, ó, você pegar, escrever num caderno, na tua Bíblia aí, lei de Moisés, você põe aí na frente, Torá. Aí você põe embaixo, os profetas. Eu vou citar a palavra aqui, dá para escrever, mas eu vou citar aqui. Quando ele fala ali profetas, você escreve aí N-E-V-I-I-M. Neviim. Neviim é o livro dos profetas, são todos os profetas que estão no Antigo Testamento. Então, Neviim, Neviim, com M no final, que são os profetas, é o que ele está falando ali. N-E-V-I-I-M, Neviim, são os profetas. Neviim, é do jeito que eu estou falando. Neviim, os profetas. E Keturim, com K. K-E-T-U-R-I-M. Keturim. Escreveu aí? Quer que fale de novo? Keturim. K-E-T-U-R-I-M. Keturim. Que significa escritos. Escrituras ou escritos. Põe escritos que é melhor. Então, esses 3 palavras que a gente que tem aí, que é Torá, que é a lei, Neviim e Keturim, é o que o judeu chama de Tanakh, que é o Antigo Testamento, que é a lei, os profetas e os escritos, que a gente vai dividir aqui, a gente até já dividiu um pouco, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre eles, que tem essa divisão. Então, pensa no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias. Então, lá nesse grupo de livros, tinha lá a lei, tem lá os profetas e tem lá os escritos. Então, quando Jesus cita esse texto aí, ele está citando a Torá, ou o Tanakh inteiro do judeu. Então, quando Jesus está pregando, ele fala, ó, as escrituras de mim, eu estou na lei, que são os 5 livros, eu estou lá no Neviim, que são os profetas, eu estou lá no Keturim, que são os escritos. Então, tudo aqui, então quando a gente lê, quando a gente lê o texto assim, a gente não tem essa dimensão. Então, a gente tem que parar e dar uma olhadinha, porque tem um detalhe. Então, ele está falando de todo o Antigo Testamento. Então, quando Jesus usa a expressão escrituras, está falando do Antigo Testamento. Então, para a gente entender o quanto é grande isso aí. Amém? Alguma dúvida? Não? Mais ou menos? Deu para entender? Certo? Sim ou não? Ninguém vai responder, ninguém vai abrir a boca. Preguiça. Vai preguiça. Então, é importante a gente ter isso daí, no nosso entendimento. Então, para essa divisão aí que a gente falou aí dessa
5 divisões aí que tem, é a lei. A lei você sabe que, né, então você escreve uma coluna aí, lei. O que é lei? Lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Então esses são os livros da lei. Essa é a primeira divisão. Lei, esses 5 livros. Uma outra coluna, você tem os livros históricos. Então, livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, né? Não é primeira Crônicas, não é segunda Crônicas, é primeiro livro das Crônicas, segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos do Antigo Testamento. Vai entrar mais um, que é o livro de Atos, né? Mas aí no Novo. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Isaías, Jeremias, Ezequiel. Eu preciso arrumar aqui um negócio que você vai ficar bravo, mas eu preciso arrumar aqui. Eu vou deixar um pouquinho isso daí, porque eu preciso consertar para te ajudar aí, tá? Então tem os profetas menores, que a Bíblia, que a gente aprendeu a chamar de profetas menores, que são 12, e na Bíblia, no Antigo Testamento, elas, lá para os judeus, é um livro só, era um livro só antigamente, né? Um livro dos 12. Então esses são os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, né? Antigamente eram chamados os 12, e nós conhecemos como profetas menores na nossa cultura hoje, né? Não são profetas menores por causa da importância do profeta, né? Mas são profetas chamados profetas menores por causa da sua obra, que ela tem partes, né, que falam do Messias. Então, os maiores são chamados de maiores porque a obra deles é mais completa no sentido de que apontam para Jesus, para o Messias, de uma forma com mais detalhes. Então, assim, por isso são chamados profetas maiores e profetas menores. Não por causa da importância do profeta, mas por causa da literatura dele, né? Porque esses que nós chamamos de menores têm menos detalhes, né, do apontamento de Jesus, mas todos apontam para Jesus. Então, isso é importante a gente manter isso aí no entendimento, né? Profeta maior, menor, a gente acha que é importância da pessoa, mas não é. Então, isso é importante a gente saber. Então, esses detalhes aí que a gente precisa estar sempre escrevendo e marcando e entendendo isso daí. Quando a gente fala a gente falou da Tanakh aí, né, dos Keturins, dos livros escritos, né, que são
históricos também. A gente citou alguns aí. Quando a gente fala dos livros proféticos, é importante eu entender que Josué é um livro profético, tá? Ele não é um livro considerado histórico, mas ele é um livro profético. É muito importante a gente entender isso aí. Mas eu vou depois te passar mais certinho isso daqui, para não te atrapalhar e não estragar teu entendimento. Então a gente vai para o Novo Testamento, que fala sobre aquilo que nós conhecemos. Então, os judeus que não creem em Jesus, eles não creem no Novo Testamento. Quando você pega a tua Bíblia, você vai entender que tem muita gente que é crítico da Bíblia, que vai falar um monte de besteira, vai falar um monte de coisa. Não dá para perder tempo com isso, né? Para ficar refutando, senão a gente vai longe. Mas tem muitos críticos, né? Que acham que a Bíblia não é inspirada por Deus, a gente crê que é. Então, se for ficar dando margem para essas pessoas que são críticos da Bíblia, a gente vai ficar nervoso, chateado e vai perder a bênção. Então, talvez não adianta muito. A gente crê que ela mudou nossa vida, a gente abre ela, lê e ela fala com a gente, e você sabe que da sua veracidade, quanto ela é importante para nós. Então, assim, no Novo Testamento, os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são considerados livros biográficos, né? Então, assim, se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados evangelhos sinóticos, né, porque eles são semelhantes. Então, entre os três, muitas histórias são semelhantes. Existe talvez uma diferença ou outra por causa da visão do escritor. Então, Mateus escreve uma história, ele põe alguns detalhes. Marcos escreve a mesma história, ele põe outros detalhes diferentes. Mas você entende que a história é a mesma, com detalhes, porque quem escreveu tem uma ótica, né, do fato diferente do outro. Então, não há contradições. O que existe são visões do momento de quem está vivendo ali. Vê diferente, né, e escreve diferente, portanto. Mas todos são inspirados pelo Senhor para escreverem do jeito que escreveram. Tá? Não dá para ter mudança nisso. E aí João é um livro diferente, né? Ele mesmo, porque João ele escreve de uma visão, tentando passar Jesus de uma maneira própria, né? Sim, e tem muitos milagres, no livro de João que assim não estão em outros livros, porque ele tem a sua visão ali de escrever o Evangelho com um alvo, com uma direção. Então é importante eu saber isso. Então a gente tem as epístolas gerais, que são Tiago, primeira epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira de João, a carta de Judas, né? Então são epístolas gerais, né, que falam aí de muitos apóstolos, que escrevem para lugares diferentes, para igrejas diferentes. Apocalipse é um livro profético, a gente sabe disso. E tem as cartas paulinas, né? Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Então, essa é a estrutura clássica que a gente conhece da Bíblia. Então, quando você pega a tua Bíblia na mão hoje, aí você ouve a palavra assim, a palavra, que a gente ouve por aí, a palavra códex. O que é o códex? Códex pega a tua Bíblia na mão aí, levanta ela aí, por favor. Então, o códex é isso, isso é um códex. Essa palavra códex é isso aí, é um livro, é uma capa, uma contracapa, com esse miolo no meio, com essa lombada aí atrás. Isso é um códex. Pegar, né, é um livro. Essa estrutura que você conhece na mão aí é chamado códex. Então, todo livro que você pegar é um códex, porque ele tem uma capa, contracapa, tem um miolo no meio e tem essa lombada que amarra tudo. Então, isso é um códex. Então, quando você vê a palavra, o que é o códex? É esse livro que você conhece aí, que você tem a estrutura na mão, que você pega na escola ou pega para ler. São códex. E ele foi juntado aí, né, lá no Concílio de Nicéia, que aí Constantino, ele queria Constantino reza a lenda que ele se converteu a Jesus. Mas, na verdade, tem muita contradição nisso, né? Na verdade, ele era o imperador romano que ele queria fazer uma média. Então, assim, imagina a igreja
A história é maravilhosa, né? A igreja era perseguida, durante muitos séculos perseguida, maltratada, morta, né? Aquela coisa maltratada assim ao extremo. Você sabe da história um pouquinho. Aí chega Constantino. E aí estão lá os bispos da igreja, os líderes da igreja que perseguidos, né? Se vestiam mal, não tinham roupa, não tinha comida direito, sabe, viviam escondidos, mas tinham uma fé poderosa em Jesus. Aí veio Constantino. Não, vai lá, chama eles. Vamos sentar na mesa. Eu quero aprender com eles, eu quero que eles fiquem perto de mim. Aí vem os bispos, né, maltrapilhos, magros, perseguidos, machucados, feridos, e sentam com Constantino. E Constantino vai cuidar deles, porque agora ele é crente. E aí dá roupa para eles, dá status, posição, né, agora eles são homens reconhecidos pelo império, e aí eles perdem a sua fé, eles se corrompem. E aí começa a ficar ruim. Então, assim, perseguição vai fazer o crente ficar mais crente. Quando tem essa proximidade assim com o império, a gente começa a sentar nas mesas, começa a ficar muito importante, a gente esquece a nossa fé. A gente se corrompe. Então, não sei se eu digo para você que não vou dizer nada. Você decida aí o que você quer da sua vida e eu decido o que eu quero da minha. Então, assim, a gente às vezes ser perseguido, maltratado, sei lá, é melhor do que ter que sentar na mesa e se corromper no fim das contas. Então é muito melhor, né? E eles se corromperam e aí Constantino, a história fala que a mãe dele se converte a Jesus e aí ela vai para Jerusalém e aí ela sai procurando os lugares aonde aconteceram os fatos bíblicos. E aí ela, sem ter a certeza de que aconteceu ali, ela levanta igrejas. Aqui é o Santo Sepulcro, ali é não sei o quê. Ela vai levantando monumentos. é, Teoricamente, alguns são verdadeiros, mas outros não, de que ali aconteceu tal fato, e ali Jesus nasceu, ali ele morreu, ali aconteceu tal coisa, ali é a casa de Pedro. Então, alguns são verdadeiros, outros foram levantados para virar um mar, aí virou tudo idolatria. Aí ela entrou muito com isso, e aí, assim, aí a gente vai entrando na história, mas aí tem muito mais detalhes. Mas aí, quando Constantino chama esses homens, ele chama lá um homem e diz, ó, chama todo mundo aí do império, que eles reúnam tudo que eles têm de deuses, de divindades, tudo. Né? E vieram milhares de livros, se reuniram e falaram, vamos escrever aí um livro só que fala de um Deus só, para ter um Deus só e tal. E aí então surge, né, essa Bíblia que você conhece, que a gente conhece. Tem muitos detalhes aí, mas eu não vou entrar em tanta coisa. Talvez numa outra aula a gente possa falar um pouco mais sobre isso. Mas aí ela surge, junta, né? Ela vira um livro só. Um livro só porque, assim, eram rolos, né? Como o Lio outro dia falou, mas como é que era? Os caras tinham um rolo, tinha um livro em casa? Não, não tinha um livro, tinham rolos. Então, o livro de Jeremias era um rolo, que você vê nas imagens, né, que era um rolo, que era um rolo mesmo, com duas hastes, e um rolo de papel escrito. Então, o livro de Jeremias era um rolo. Então, você imagina que era um rolo meio grande, né? Para desenrolar ele todo. E todo o livro de Jeremias era escrito ali. E era colocado separado no lugar. O livro de Isaías era um rolo que era desenrolado e lido e guardado no lugar certo lá na, nas casas ou nas sinagogas ou na época do templo. Então, quando Jesus chega no cenário, que ele vai na sinagoga, o que ele encontra é uma parede, um lugar, ou uma parede ou um lugar que tinha os rolos dos livros que eles tinham. Então estava lá o livro de Gênesis, o rolo de Êxodo, tudo em rolos, e grandes rolos. Então tinha que pegar tudo isso e colocar num lugar só, que é esse códex que a gente conhece hoje, que é esse livro, que é essa estrutura. E aí aconteceu isso no Concílio de Nicéia. E aí as pessoas usam a palavra cânon sagrado, né? O que é cânon sagrado? A palavra cânon significa régua de medir. Então eles, tudo isso debaixo do comando de Deus, né? Imagina Deus assim, falando, ó, isso aqui inspirando. Né? Até um texto que eu acho legal, que eu acho poderoso, que é 2 Timóteo 3, 16, 17, você conhece? 2 Timóteo 3, 16 e 17.
Esse texto é poderoso. Todos são, mas esse é poderoso. Toda a escritura é divinamente inspirada. Quando você vê essa palavra, você entende assim, não, o escritor, quando escreveu isso, literalmente ele quer dizer o seguinte: então estava lá o homem, a pessoa que estava escrevendo, e a ideia é que Deus vinha no ouvido da pessoa e soprava ali o que ele tinha que escrever, divinamente inspirado. Então foram palavras que Deus foi sussurrando ali no ouvido de quem estava escrevendo. Literalmente isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda a boa obra. Então, essa é a palavra que nós temos. Ela não tem como ser refutada. Os caras tentaram destruir, tentaram fazer tudo isso. Então, ela é inspirada pelo Senhor, a gente crê nisso. A gente não abre mão disso, por mais que eles falem, né? Tentem lutar contra isso, mas não dá. Então, quando foram colocar lá o cânon, a régua de medir, juntar todos esses livros para fazer um livro que falasse de um Deus, de um único Deus, então, por isso que eu falo dessa inspiração de Deus, que Deus vem e cuida, né? E põe a mão, e é Ele que escolhe. É Ele que põe, esse livro, não foram homens. Aí os críticos da Bíblia vão falar, mas foram homens que escreveram esse livro e que montaram tudo isso, porque eles tinham interesses políticos, ideológicos, então eles fizeram isso. A Bíblia é uma construção humana, não tem como, né? Eles podem falar que não tem a menor possibilidade de um homem fazer isso. E outra, ela permanecer por tanto tempo sem ser destruída mesmo, ou apagada, ou tirada da humanidade. É um livro tão poderoso que tantos imperadores tentaram acabar com ela e não conseguiram. Ela, por quê? Porque o fato dela ser preservada por tanto tempo é um indicativo de que ela vem da parte de Deus. E se não fôssemos, algum homem já teria conseguido destruir ela, mas não conseguiram. Tentaram, mas não conseguiram. E não vão conseguir, porque a Bíblia fala que o evangelho é eterno. Quando a igreja não estiver mais aqui, os anjos vão vir e vão pregar o evangelho eterno. Por que é o evangelho eterno? Porque ele é eterno, porque ele existe sempre, sempre vai existir. Então os anjos vão pregar o evangelho eterno, porque ele é eterno. Ninguém pode tocar nele. Aleluia. Então quando a gente estiver lá em cima, Nova Jerusalém, e tiver a grande tribulação aqui embaixo, vai ter anjo pregando. Aleluia. O que você prega? Então olha para alguém do lado e fala, prega a palavra. Aleluia. 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 Então a palavra do Senhor é isso que a gente entende quando foi colocado esse cânon, né? Que é essa régua de medir, que é isso aqui vai entrar. Por quê? Tem que ter inspiração, né? Tem que ter reconhecimento das obras, dos livros. Alguém tem que ter tido contato com esses livros, com essa obra, né? E a preservação. São alguns critérios, tem alguns critérios para se colocar tudo no cânon sagrado. Cânon quer dizer régua de medir. Aí usaram isso como parâmetro para colocar tudo isso num livro só, que é a Bíblia que nós temos na mão. Tem outras religiões que têm uma Bíblia maior, com mais livros. Tem religiões gregas, que são cristãos gregos, que têm 78 livros na Bíblia deles. Colocaram a mais. Eles acharam lá que, por algum motivo, mas nós cremos nos 66 livros que estão na Bíblia. O que entrou porque Deus determinou que entrasse. E o que saiu porque Deus determinou que saísse. E é assim que nós cremos. Dá para buscar na história muitos elementos que mostram isso? Dá. Eu vim aqui falar assim, nós cremos e ponto final. Pode parecer muito, mas é que a gente não tem tempo para ficar entrando aqui em muitas coisas também, senão vai longe, né? Mas se você dar uma pesquisadinha, você vai ver que tem muitos fatos históricos que mostram o poder da Bíblia na nossa vida, na cidade, no estado, na nação. Você vê aí países que amaram a Bíblia, colocaram ela como fundamento da sua construção e elas foram abençoadas. Quem tirou a Bíblia paga um preço muito caro por tirar a Bíblia. Então ela é poderosa para mudar histórias, né? Eu acho, quando você começa a estudar e ver os testemunhos,
a história, as pessoas, os escritores, né, homens inteligentes que usaram a Bíblia, você vai, meu, não tem como refutar ela, né? Não tem como ficar longe dela, mas tem gente que fica. Amém? Alguma pergunta aí? Pode fazer, eu sei que você tem. Nada? Nem o Liu? A Liu estava olhando o celular, ela não estava nem ouvindo. Então, assim, tem mais coisa, mas a gente vai talvez falar um pouco mais sobre isso depois, sobre essa estrutura bíblica. Mas o básico está aí para você, de repente, buscar mais e entender mais. Amém? Nenhuma pergunta? Nada? Olha, fala aí, pastor. Só para não perder o contexto aqui, queridos, a importância dessa sinalização de onde aconteceram os fatos, Deus, ele, em Neemias 13:2, por tudo que está acontecendo ali, a Bíblia fala que Deus transformou a maldição em bênção, né? Havia uma sinalização de uma maldição para amaldiçoar e Deus fez com que abençoasse. Então essa história de onde é o local que aconteceu os milagres em Jerusalém, ela tem dois lados. Tem um lado que foi bem explicado aqui de idolatria, mas tem um perigo que a gente tem também, que nem esses dias, junto com a galera aí, a gente foi fazer um pedal aqui na região próxima a Álvares Fronense, né? E ali, eu não sei se foi uma obra da natureza, ou não sei se foi de propósito, eu não estou aqui para julgar isso, mas colocaram perto de uma cachoeira ali um templo idólatra. Só que para você entrar no local que o pessoal vai lá, para ver a cachoeira, que, diga-se de passagem, seria o ponto turístico, nós estamos pedalando para ir na cachoeira, tal, né? Só que tem uma árvore deitada ali. Então, quando você chega para acessar, você tem que se curvar para passar debaixo da árvore. Por isso que é importante você saber sobre batalha espiritual. A gente tem que batalhar. A batalha começa lá em Gênesis, né? Olha o que Deus fala ali, né? Que a semente da mulher ia pisar a cabeça. Então, querido, é assim que acontece em Jerusalém. É a mesma coisa. Então, ali, a gente vai entrar ali, a gente tem que saber que tem, ó, eu rejeito isso, eu rejeito esse templo, eu rejeito esse altar, eu não estou vindo aqui por causa disso. Porque senão, muitas vezes, acontece em Jerusalém a mesma coisa. Para você acessar a manjedoura onde Jesus ali nasceu, em Belém, você entra dentro de um templo da Igreja Católica cheio de imagem. Não sei se o Mazon, cadê o Mazon? Está lá. Se ele for lá em Belém, ele vai ver, Belém não é um território judeu, né? Belém não é. O guia judeu não entra dentro de Belém, tem que trocar o guia, é cheio de história. Só que você vai entrar lá para você ter acesso onde Jesus nasceu em Belém, né? Você entra dentro de um templo cheio de imagem, e aí você vai acessar o local, você tem que... É nessa hora que a gente tem que colocar a fé em prática. Eu rejeito todo esse altar, né? Isso aí, e é uma batalha. A gente entra lá e batalha mesmo para chegar no local onde realmente Jesus nasceu. Você vai, por exemplo, no túmulo de Jesus, tem dois. Tem o túmulo de Jesus de verdade e tem o túmulo turístico, tem o túmulo que as excursões católicas vai num túmulo que Jesus nunca passou por ali. Então, assim é a nossa vida. A gente tem que estar realmente sensível à voz do Espírito Santo para saber onde que a gente vai se curvar. Ah, eu estou aqui, tá. Não, mas ali o diabo colocou alguma coisa parecida ali e muitas vezes as pessoas, né, acabam entrando nesses engodos aí de Satanás. Amém? Aleluia. Então, a gente o pastor está falando essa questão. Eu não sei se você já percebeu, e assim não é, pelo amor de Deus, tá, com todo respeito, mas a nossa vida espiritual é isso. Quem anda com Jesus é assim, ponto final. Não adianta querer inventar outro caminho. É aqui na Praça São Bento, eu estava atravessando a rua, vindo da rua Pernambuco, da rua Amazonas e tal, ali, e fui pegar ali, entrar na Praça São Bento. Quando eu entrei na Praça São Bento, assim, eu não tinha visto nada, ninguém nunca me falou, eu não ouvi nada, nada.
Eu entrei na Praça São Bento, como eu sempre entro, sempre entrei, normal, e passei ali, entrei na Praça São Bento. Quando eu entrei, o Senhor falou para mim assim: você olhou para cima, você viu? Aí que eu reparei. Tem um portal assim, japonês, mas nunca ninguém tinha me falado, eu não tinha visto no lugar, e nunca tinha reparado naquilo. E quanto tempo está aquilo lá? Não, não era nascido ainda? Então, eu não sabia, quantas vezes eu entrei na Praça São Bento e eu nunca tinha percebido, nunca tinha reparado aquilo. Você repara naquilo sempre na Praça São Bento? Você sempre olha, sempre fala, eu nunca tinha reparado. Aí eu passei e o senhor falou, olha para cima. Aí eu olhei e vi aquela, parece um gol, né? Aquela armação. Aí o senhor falou, repreende e tal. E aí eu fui ali num tempo de oração ali e tal. Passou a semana, eu pouco vejo televisão desses canais abertos. Nada, quase nada. Não sei onde eu estava assistindo, alguém estava assistindo lá, não sei se estava um consultório, onde eu estava, que eu entrei, estava passando o jornal da tarde, da Globo aqui, da região aqui. E estava passando uma matéria de Votuporanga falando da origem daquele portal da São Bento. Naquela semana eu falei, eu não parei, comecei a ver, aí que eu entendi. E aí falou da doação de uma família japonesa, do pessoal que ofereceu, e tem todo um simbolismo espiritual, oriental tal. E eu fiquei assim, olhando para aquilo no lugar que eu estava, fiquei. Então, assim, é a nossa vida, cara. A gente tem que estar sensível. Então, seja sensível, porque esses marcos são muito sérios. Agora a gente não vai entrar muito, mas assim, só para ler, eu lembrei dessa história agora, aconteceu faz muitos anos isso, e aconteceu comigo. Então, é muito forte essa questão. Então, não deixe se. Tem algumas coisas que a gente não vai conseguir ter a mesma alegria que eles têm, né? Então é isso. Né? Às vezes uma comida, às vezes é uma bebida, às vezes é um negócio muito tradicional, muito histórico, né? E a gente tem que tomar esses cuidados aí. Então, é, tem que estar sensível. Olha para o irmão e fala assim, ó, por favor, irmão, não tome quentão, em nome de Jesus. Eu sei que tem um monte de... Não, mas nesse frio, hein? Deve ter um monte de cristão pensando assim, chegou a época do quentão. Não, não pode, é pecado, tá? Em nome de Jesus, não vai cair nessa. Então, assim, a gente tem que ter tem que ficar atento. É claro que eu posso levar minha vida cristã de qualquer jeito. Vamos lá, eu vou comer, eu vou beber, eu vou viver, eu vou curtir, eu vou aproveitar, porque eu sou novo mesmo, mas não vai ter. Aí tem a consequência, aí acaba na sala pastoral, e aí tem que ungir, tem que orar, então evita esse trabalho, tá? Não vai. Aí, ó. Tem o crentão. Ai, meu Deus, misericórdia do crentão. Então eu queria falar sobre aqui, ainda falando sobre a palavra, os três tipos de homens que leem a Bíblia, né? O tipo de ser humano
que leem a Bíblia, né? O homem natural, que é assim, sempre importante a gente lembrar disso, né? O homem natural. Né? 1 Coríntios capítulo 2, 14, eu creio muito nesse texto, né? Esses três ensinamentos aqui, eu creio muito, ando com isso, estou sempre me policiando nisso, e isso me fala muito. Então, os três tipos de homens, quando está aí homens, né? Não é homem do sexo masculino, é ser humano, né? Os três tipos de seres humanos que leem a Bíblia, né? O homem natural, que é 1 Coríntios capítulo 14, perdão, 1 Coríntios 2, 14, diz assim, olha, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, isso são três situações que eu levo para a minha vida, assim, todas as questões que eu vivo, né? Então, tem o homem natural. Homem natural, quem é o homem natural? Quem é a pessoa que nós chamamos de um ser natural? Uma pessoa natural é aquela que não tem Jesus. É o teu vizinho, é o teu familiar, é o teu patrão, é o teu colega de escola, é o teu colega de trabalho. Aquela pessoa que não tem o Senhor Jesus, que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da vida dela. Então, ela é uma pessoa que não crê nas coisas espirituais. Então, a princípio, quando você for começar a falar das coisas espirituais da palavra, ela não vai crer, ela vai debochar, ela vai zombar, ela vai ter argumentos filosóficos, científicos, ela vai ter um monte de coisa que ela ouviu no YouTube, ou que ela leu algum livro, né, que vai tentar refutar. Então, são pessoas naturais, elas não têm Jesus. Então, você tem que ter muito mais paciência com ela. Se bem que o crente carnal também você tem que ter muito mais paciência. Então fica difícil saber qual mais tem que ter paciência. Mas assim, a pessoa natural você tem que ter paciência e há muito amor por ela. Entendeu? Não adianta você querer ficar bravo com ela. Aí você vai lançando a semente, né? Outro dia eu falei aqui da palavra, eu falei contra a caixinha de promessa, eu falei, não tem aqui e tal. Aí a sobrinha do Eloy, né? Como ela chama? Isa. Ela veio falar comigo aqui à noite, no fim do culto. Cara, legal, é maravilhoso isso. Que bom, né, que tem gente que vem falar com a gente. É maravilhoso isso. O duro é falar pelas costas e lá na rua ali, na escada, fazendo um jantar em casa, falando mal da igreja e dos pastores. Isso é do diabo. Agora quando a menininha vem aqui e fala, pastor, o senhor falou da caixinha de promessa tal, que eu trabalho com pessoas e eu tenho estratégia de pegar a caixinha de promessa e pegar aquele bilhetinho e colocar ali uma lembrancinha para as minhas clientes. Então eu não posso fazer isso? Eu falei, não, filho. O que eu falei foi de não construir a minha fé em Jesus na caixinha de promessa. Essa é uma estratégia que Deus te deu. Cara, é maravilhosa. Para lançar uma semente para o ímpio, maravilhoso isso. Ela vai despertar. Ela vai querer saber de onde veio, o que é aquilo. Você pegou isso aonde? Num provérbio chinês? Você fala, não, peguei isso na Bíblia. Isso é da palavra dos... Entendeu? Como estratégia, isso é maravilhoso, irmão. Compra, que eu te trago lá 50 caixinhas de promessa. Te faço um preço especial, aliás, aleluia. Mas dê para os seus clientes, para o teu vizinho, para o teu familiar, né? Semeie. Como estratégia, isso é semente. Então você vai semeando, você vai falando com alguém com cuidado da palavra ali e tal, né? E aquilo vai entrando na pessoa natural e vai quebrantando. E a semente vai caindo lá, como você, como eu. Eu morava em São Paulo, né? Aí morava os meus pais, os meus irmãos. Aí o mais velho quase morreu lá muitas vezes. Ele tinha uma bronquite assim absurda, absurda. Eu chorei muitas madrugadas vendo meu irmão em crise de bronquite, quase morreu. E aí ele cresceu, virou adulto, né, trabalhava. E aí um dia ele veio visitar meu tio que morava aqui, o tio Joel, bom e velho tio Joel. Um homem de Deus, cheio de histórias maravilhosas. Meu Deus, quando sentava meu tio para conversar, contar história lá em casa, nossa, era maravilhoso. E veio visitar meu tio Joel aqui. E ele chegou aqui, ele sentiu assim, muito bem do pulmão e tal, não deu crise, ele ficou muito bem. Tem muita poluição em São Paulo, fazia muito mal para ele. E aí ele falou assim, ó, mãe, não volto mais, vou morar com meu tio aqui.
e nunca mais voltou para morar em São Paulo, meu irmão mais velho. Então ficou aqui. Então eu ficava lá em casa, eu, meu pai, minha mãe, os dois irmãos, ficamos lá, vivendo lá. Aí meu irmão ia lá de vez em quando visitar minha mãe. Ele chegava lá em casa, e a gente ficava assim na cozinha de casa, eu, meu irmão, minha mãe, e eu ainda era adolescente, e ele começava a contar as histórias que ele vivia com Jesus. Ele se converteu aqui, começou na Rua Amazonas, na Rua São Paulo, aliás, ainda. E aí ele começou a contar, ele contava das vigílias que eles iam, que a árvore acendia, que o mato acendia, que os bichinhos acendia. E ele falava da glória de Deus lá, e eu ficava na cozinha assim, meu olho enchia de lágrimas, e eu falava, cara, que legal, que poderoso. E ele conta, então, e aquilo, e minha mãe era idólatra na época, e minha casa era completamente, né, horror, assim, com relação a Jesus, não tinha nada de Jesus. E aquilo, aquelas palavrinhas iam entrando, cara, iam quebrantando, assim, iam, pô, que maravilha, né, que coisa. E aí ele ia embora, e ficava aquela sede, aquela coisa, aí até que Deus trabalhou, e passou muitos anos, e eu vim cair no mesmo lugar que ele começou a história dele. Então, Jesus me salvou lá também, inclusive na Rua São Paulo, aliás. Então, assim, mas aquilo foi entrando e foi trabalhando, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa para mudar a minha vida, irmão. Então, o homem natural é aquele que não conhece Jesus, que talvez, quando você lança uma palavra, a princípio ele vai zombar, ele vai, né? Eu já falei que algumas vezes que eu estudava numa escola em São Paulo, à noite, na Zona Leste, em Itaquera, imagina, só tinha doido à noite, só tinha doido. As mulheres doidas, os caras tudo doido. E eu lá no meio, largado, viciado, e estudando à noite. E aí eu conto isso. No primeiro ano lá, era o terceiro, o segundo colegial na época, tinha 3 anos lá que você fazia. E no primeiro ano, tinha um cara, um menino, um garoto, que sentava no fundo da sala. Mano, ele era muito bagunceiro, o cara não parava quieto. Era um cara até chato. Porque uma coisa é você ser louco, né? Ser muito doido e fazer umas gracinhas e tal. Mas o cara era chato, ele não parava um instante. Aí acabou o primeiro ano, começou o segundo ano. Eu entrei na sala, sentei, assim, bem na frente. E no que eu olho, assim, na primeira carteira assim, da professora, estava ele. E eu estava lá zoando, ei, beleza, tal. Tal, e aí, pá, tamo junto. Aí o que eu olhei e falei, o que tá fazendo aí? Ele falou, a coisa mudou. Eu falei, como mudou? Não, depois eu te explico. Quietinho, cara, estudando, sem abrir a boca. Aí um dia uma professora de história, esquerdista, muito louca, falando um monte de loucura lá tal, e eu concordando com ela, porque também era muito louco na época. Aí ele levantou e falou, professora, desculpa, mas eu queria falar para a senhora que eu creio que Jesus Cristo cura câncer, que era meio que o assunto lá, tal, de religião. Ele falou, Jesus cura câncer, professor. E eu estava na cadeira assim, manja, balançando a cadeira para trás, qual coisa de escola, balançando assim, um amigo meu atrás ouvindo rádio rock, com fone de ouvido, e eu estava ali balançando, e ele falou, professor, Jesus cura câncer e cura aidético. Eu quase caí da cadeira, falei, você tá louco? Aí eu me levantei, fiz um regaço, xinguei, ofendi, falei um monte de coisa para ele. Ele só olhou para mim e falou, eu já vi. Talvez você não acredite, olhando para mim, mas eu vi, eu vi. Eu vi homens de Deus colocando a mão sobre pessoas com câncer, elas sendo curadas, com exame, com comprovação. Aí eu acabei com ele. Por quê? Porque eu era um homem natural naquela época, e ele era um homem espiritual já. Aí ele falou que ele se converteu naquelas férias, e foi para a igreja, estava servindo ao Senhor. Então, aquilo, para mim, virou um motivo de deboche o ano inteiro e tal. Eu sempre falo isso, queria me encontrar com ele e pedir perdão. Talvez dê, talvez não dê. Mas é assim, o homem natural é esse, que você vai falar as coisas espirituais, ele vai, a princípio, ele vai debochar, talvez vai questionar, vai ficar bravo, mas vai semeando no homem natural, vai semeando, que a palavra vai entrando, e você vai orando também, intercedendo, e, irmão, Deus faz uma grande obra, aleluia. Não tem a história lá em São Paulo, no metrô, eu não lembro muito bem a história, mas é mais ou menos assim, que tinha um cara que pregava toda manhã no metrô de São Paulo. Ele entrava com a sua Bíblia nos vagões do metrô, então lá, né,
cada vagão é separado, então ele entrava no metrô, num vagão, abria a sua Bíblia e começava, bom dia, tal, queria vir aqui falar, tua atenção, um minutinho, tal, queria pedir perdão já, mas queria falar da palavra do Senhor com você, compartilhar, tal. E ele fazia isso todos os dias. Aí chegou um dia que ele entrou no vagão, começou a fazer isso, e tinha um cara lá no fundo, meio grandão e fortão, falou, eu não aguento mais esse crente. Cala a tua boca, seu crente, seu infeliz, logo de manhã fica falando de Bíblia aqui, não sei o que, todo mundo nervoso, trabalhar, e chuva, e metrô cheio, cala a tua boca. E foi para cima dele, pegou a Bíblia dele, da mão dele assim, e tinha uma janelinha assim no metrô, até hoje tem, mas nem sei se abre mais, mas na época abria. E a história na igreja do Belém, aconteceu, é contada essa história, né, na Assembleia do Belém, que ele pegou essa Bíblia do crente e lançou ela na janelinha. E essa Bíblia caiu lá embaixo, tem uns pontilhões lá que passa o metrô, caiu lá embaixo. Quando ela caiu lá embaixo, tinha um cara lá embaixo que foi para se matar. Ele ia se jogar no trem, ia se matar. Ele está lá para morrer, a história diz que a Bíblia caiu na cara dele assim. E caiu aberta. Na cara dele. E ele leu lá. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O cara se converteu. E testemunhou isso na Assembleia de Deus, lá em São Paulo. Aconteceu isso com a minha vida, eu estava para me matar. E aí, depois essa história foi repetida, e aí foi saber que um crente pregava, que o outro ofendeu ele, e jogou a Bíblia pela janela, mas o que ele... Essas coisas eu creio assim, de todo o meu coração. Porque é isso que a Bíblia faz na minha vida. Ela muda a nossa história, irmão. Deus é Deus. Então, o homem natural, ele não vai ouvir, talvez no princípio, ele vai espernear, porque ele não conhece as coisas espirituais, ele não tem noção, ele é duro, ele carrega um histórico, talvez de mágoa, de tristeza, de frustração, de vida difícil. Mas vai com paciência, vai lançando, vai semeando, vai deixando sede. E aí, nosso bom testemunho vai contar muito. Tenta querer chegar lá e pregar, o cara olhar para mim e ver que eu sou uma tranqueira de pessoa, ele vai falar, o quê? Eu não quero ir. Esses dias, faz 2 semanas, eu estava aqui dentro da igreja de semana, com um rapaz consertando esse ar aí, ó. Faz 2 semanas isso. Aí, por fim, teve que esperar para ver se não pingava mais. E sentamos ali, ele falou, pastor, eu estava vindo aqui. Estava vindo a família inteira. O pai, a mãe, o filho com a esposa, neto, todo mundo estava vindo aqui. Pastor, eu parei de vir aqui esses dias. Porque eu entrei aqui, olhei de um lado e vi um cara que me deve faz muito tempo e não me paga. Eu estava na cadeira ali, eu não acredito nisso. Pastor, eu cheguei para essa pessoa e liguei, falei, querido, eu estou com vergonha de te cobrar você, não vou te cobrar mais. Parou de vir aqui a família inteira. Eles pararam de vir, eu mandei mensagem, não responderam muito bem e tal. Tá tudo bem, pastor. E aí eu fiquei sabendo por quê. Porque entra e vê o testemunho de um crente. O crente não está mais aqui, tá? Também já saiu. Aleluia. O que dá mau testemunho não está mais aqui. Então é isso, irmãos. Se eu pregar, querer, não vai dar certo. Tem que ter o testemunho. As pessoas vão olhar para o teu testemunho. Pô, esse cara não atrasa, esse cara é fiel, esse cara é correto, essa mulher ela fala de Jesus e eu vejo o olhar dela. Eu vejo a vida dela, eu acompanho, eu fiquei sabendo, eu ouvi. É o testemunho. E aí você lança uma semente com oração. Irmão, Deus vem e faz a obra dele. Aleluia. Então, esse é um homem natural. Tá? Eu fui um homem natural muitos anos da minha vida. Até os 20 anos eu fui um homem natural. Tinha uma Bíblia lá em casa, lá em São Paulo, tinha uma Bíblia aberta do meu tio. No Salmo 91, lá em cima da estante. Ele nunca mexeu naquela Bíblia. Então, às vezes eu pegava ela no meu desespero, na minha depressão, lá, depois de passar a noite usando drogas, acordava muito mal, tal, arrependido, né? aquele remorso, não é arrependimento, é remorso, né? Aquela coisa ruim. Aí eu pegava a Bíblia para ler. Eu começava a ler aquilo, eu não entendia nada, não conseguia, aquilo não entrava, aquilo não tinha nenhum tipo de... Mas por causa da minha vida. Então, o homem natural é esse, vai pegar, ele não vai entender, vai falar, isso aqui não dá,
Mas, cara, vai semeando devagarzinho ali, com testemunho, com a palavra do Senhor. Vai semeando. Você vai ver que vai ser bênção. Mas tem um homem natural que lê Bíblia. O Jô Soares conhecia a Bíblia de capa a capa. Conhecia de decorar, de conhecer o texto, de ler as letras. Conhecia as letras. Mas ele não tinha o Espírito. Ele nunca se entregou para Jesus. Né? Talvez ele não deixou. Talvez o meio que ele vivesse, talvez ele não permitiu. Então, conhecer só o texto, homem natural. Tem pessoas naturais que vão citar para você o texto bíblico e vão querer te pegar. Mas você está no Espírito, então você tem uma resposta do Espírito para ela. Mas tem amor. E olha, é uma pessoa natural. Não aceitou a Jesus ainda, mas o Senhor vai salvar a vida dela e ela vai começar a ler com o Espírito também. Aí vai ser diferente. Né? Então você entender que tem esses três tipos de pessoas. Tem um homem natural, que está aí nos rodeando, que a gente fala e está aí amargo, está pensando em muitas coisas, menos no Espírito que há, na vida que há na palavra. O homem espiritual. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Nada? Certeza? Vai, pode falar. O homem espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 15 e 16. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é simples, é ter o Espírito Santo dentro de nós. Isso é ter a mente de Cristo, é ter o Espírito Santo em nós. É o Espírito de Cristo em nós. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o mesmo Espírito que nós temos em nós. Então, o texto diz que quem é espiritual discerne bem. Então você pega a tua Bíblia para ler e você ora antes e pede para que o Espírito Santo te dê iluminação, inspiração, revelação, e você vai ler a tua Bíblia diferente. Então você precisa ter a oração, a súplica, o convite, o clamor, para que o Espírito Santo te revele, porque ele que te dá a mente de Cristo, para você entender a Escritura. Então tem coisas que você, se ler de qualquer jeito, não vai entender mesmo, mas se parar e orar, e pedir para que o Senhor te explique, te ensine, te dê discernimento, você vai ter grandes revelações, você vai ver o texto diferente. Não será só letra. O Espírito vai te dar um entendimento, discernimento. Né? Primeiro você precisa entender que tem essa importância de ser um homem espiritual. O homem espiritual é aquele que já aceitou a Jesus. Esse é um homem espiritual. Homem natural, não tem Cristo, não aceitou a Jesus. O homem espiritual, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Espírito Santo veio habitar nele, mas não veio só habitar. Ele tem comunhão mesmo com o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com ele, ele ouve o Espírito Santo. E aí a tua vida vai ser diferente, o teu entendimento vai ser diferente, a nossa conduta vai ser diferente. E agora falando da palavra, vai ser diferente o teu entendimento, discernimento da palavra. Você não vai ser enganado. Quando você ouvir alguma coisa por aí, você vai, não, a palavra não quer dizer isso. Está fora. E o terceiro homem que o texto vai dizer lá em Coríntios é o homem carnal. É 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 4. 1 Coríntios 3, do verso 1 ao 4. Diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Então,
No texto de Coríntios, ele faz a separação entre os três: natural, o homem espiritual e o homem carnal. E aí, por último, ele fala do homem carnal. E veja que no capítulo 3, verso 1 até o 4, ele cita só dois: espiritual e carnal. Ele já esquece o homem natural e não fala mais do natural. Ele fala do homem espiritual e do homem carnal. Por quê? Porque o homem carnal, ele já aceitou Jesus, ele tem dentro dele o Espírito Santo, mas ele vive obras da carne. Ele é carnal, ele é um crente, porque Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, aos cristãos da cidade de Corinto. Tinha uma igreja lá. Então eram irmãos em Cristo Jesus, salvos, santificados por Jesus, né, lavados e remidos, já aceitaram a Cristo, mas viviam na igreja, dentro da igreja, uma vida de carnalidade. Então eram crentes carnais, tinham Jesus, tinham o Espírito Santo, mas não viviam segundo a vontade do Espírito Santo, viviam obra da carne. Tinham tudo, tudo lá tudo estava lá na igreja de Corinto, né? Os pecados, as coisas horrorosas, e Paulo tratava com eles. Era uma igreja que Deus amava e queria mudar ela. E muita coisa foi mudada nela. Porque Paulo foi pastor da igreja, então ele escrevia, ele orientava. Eles mudavam algumas coisas, eles agiam diferente, eles foram sendo tratados. Então as cartas de Paulo eram duras, muitas vezes, mas elas são palavras que curavam, que iam libertando, que iam instruindo a igreja. Tem que ter isso na igreja. Né? Instrução, repreensão, correção. Então, é uma igreja que foi tratada por Deus para ser salva. Então, mas era crente, irmão, crente carnal. Aceitou a Jesus, tem o Espírito Santo, sim, vem nos cultos, mas vivem de maneira carnal. Dão mau testemunho. É o crente que você conhece, que é crente, que dá mau testemunho, que vive tudo errado. Mas ele fala: eu sou crente, eu vou na igreja. Não, eu sou de Jesus. E é de Jesus mesmo, mas vive de maneira carnal. Esse é o crente que vai ler a Bíblia e vai entender ela conforme ele quer, conforme o bel prazer dele. Não respeita autoridades, não respeita a instrução, tem a sua própria opinião e nada muda aquilo, e vai vivendo assim, de maneira carnal. E inclusive eu pego a Bíblia, eu tenho experiência dentro da igreja, da nossa igreja, tá? Pessoas que frequentaram a nossa igreja, que, por exemplo, durante um tempo, até chegavam a pregar assim, falar para o jovem: não, você pode ir num baile, você pode ir num negócio que tem aí e tal. Por quê? Porque a Bíblia diz, né, e essa pessoa usou o texto para dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu dou o nome dele, mas não vou dar, tudo bem. Mas está aí até hoje na cidade, tal, pulou de igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, vai para outra igreja, tal, nem sei onde está agora, né? O cara que você vai ver lá no Facebook tomando cerveja, fazendo churrasco e tal, e usou esse texto, dizendo: está escrito lá, eu posso todas as coisas naquele, então eu posso ir. Eu posso tomar isso aqui, essa bebida alcoólica, porque está escrito na Bíblia. Usa esse texto. Crente carnal, que pega o texto da Bíblia para os seus prazeres carnais, para ter um respaldo bíblico. Mas se você olhar o contexto do texto que ele está citando, você entende que não tem nada a ver com o que ele está falando. Então, você precisa ser um crente espiritual para conhecer a palavra, os contextos, né? E saber: não, querido, você está fora. Então, igual a esse, tem muitos outros, né? Que pegam de maneira carnal a palavra e trazem para a sua carnalidade. Então, essas três pessoas leem Bíblia, tá? As três pessoas leem Bíblia. Então, você escolhe. Tem uma que não dá para escolher mais, que já aceitou Jesus, mas você escolhe quem você quer ser, espiritual ou carnal, quando for ler a palavra do Senhor. Amém? Entenderam ou não? Mais ou menos? Quem quer fazer uma pergunta? Vai, manda aí. Quando vocês não perguntam, fica meio ruim, né? Vai, pergunta aí. É bem mais legal quando vocês perguntam.
uma escolha, né? Uma decisão. É o que nós chamamos aqui na Igreja Plenitude de Vida de posicionamento. Eu preciso ouvir uma palavra e me posicionar em cima dela. Então, é posicionamento. Nós usamos muita palavra aqui, nós cremos nela, e é verdade, é um posicionamento. Eu me posiciono, eu ouvi, eu preciso me posicionar nisso aí, eu preciso mudar. E eu vou mudar. Eu vou me esmurrar, eu vou brigar, eu vou chorar, vai doer, mas eu vou mudar, fazer diferente, né? E aí, irmão, tem resposta, sim. Essa semana eu fiz um negócio, assim, muito simples, assim, uma questão, eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Eu já peguei o telefone, já resolvi, tal, tudo, tá aqui, beleza, tá acertado, não sei o que, assim, pum. Passou meia hora, eu recebi uma mensagem que me deu, assim, 3 vezes mais de bens. Eu falei, na hora o senhor me lembrou, "Bem, você resolveu rapidinho isso aqui, já liberou, pronto." Então, assim, é posicionamento. Você está ali, ninguém sabe, Deus está ali, você e Deus. Você fala, não, peraí, isso aqui é assim, é fácil resolver isso aqui, Deus. Mas eu posso não resolver. Então, aí eu fico, né? É igual Deus vem e fala com você. Uma coisa assim, talvez eu levo para minha vida isso. Tá? Então, talvez você também tenha passado por isso já. Você está num culto, num lugar, tal, e Deus fala com você, dá lá uma oferta de tanto, tal, e eu vou fazer tal coisa. Aí tem um projeto e me veio um valor, eu vou fazer. Naquela hora que veio um valor, que veio um negócio para você fazer, quem que estava falando com você? É Deus, irmão. É Deus. Aí você deixa aquele negócio ali esfriar um pouquinho. Aí vem uma outra voz e começa a argumentar. Não, mas será que ou ninguém passou por isso? Só eu só. Só eu passo por isso? Ninguém mais? Eu passo por isso, você passa por isso, irmão. Que vem uma vozinha depois argumentar. Não, mas não é bem assim, talvez se você fizer. É o diabo, é o Satanás. A segunda voz é do diabo, pode ver. É sempre assim. Vem a primeira lá no jardim e fala, é assim. Aí vem uma segunda voz. Quem que é a segunda voz? É o do diabo. Não, mas não é bem assim. É o Satanás purinho. Nada a ver. Ou, será que, não, mas não é muito. Não, é o diabo. A segunda que vem para opor aquilo que você quer fazer para Deus é o diabo. É muito claro isso, irmão. Então, mete o pé, dá um chute sei lá, no chifre dele, não sei aonde. Mas manda embora, mas laço. Vai na primeira voz. Você vai ver que vai ser benção. Então é isso. O homem espiritual, o homem carnal vai discernindo isso com a caminhada, com o dia a dia. Mas quando você se posiciona, cara, nossa, Deus faz muito mais do que você pode pensar ou imaginar. Então Deus é Deus, fica firme com Ele aí, né? Na próxima aula eu vou trazer arrumadinho aqui, uma coisa que está arrumadinho aqui, mas eu acabei escrevendo uma palavra que atrapalhou uma outra aqui, então eu não quero atrapalhar você, eu quero ser bênção, então eu trago mais explicadinho, questão da divisão aí da Bíblia, né, para te ajudar melhor. Então eu prometo arrumar isso daí, trazer até escrito, ou trazer aqui na tela aqui, para ficar mais fácil. Com a luzinha que o Pedro apossou dela, eu preciso usar ela, senão ele... Amém? Prometo para você que eu vou pedir ajuda da Clélia, depois ela montar, né? Tinha que dar um curso de como fazer isso. Né? Amém? Alguma pergunta? Nada? Ô, Lil, falou que é o pastor. Aproveitando aqui, irmão, do assunto, creio que partiu para esse lado aí, a gente não pode ficar procurando chifre em cabeça de cavalo aí, né? Tudo é espiritual e tudo é natural, tudo é carnal, mas é um conselho que eu vou dar para vocês de algo que eu vivi, né? Eu estava certa feita, duas coisas rápidas, eu estava certa feita no Matioli comendo um lanche, falando para o seu irmão, comer lanche pode, irmão. Estava comendo um lanche no Matioli e ia começar a quermesse ali na São Bento. Ele falou do portal lá, eu estava ali meio que inquieto ali, falei, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar, eu vou falar. E eu vi o início da quermesse. Então, como que você acha que inicia a quermesse? Você deve ter participado de quermesse, eu também já participei. Não tem quermesse em louvor a Jesus Cristo, irmão. Já foi em alguma? Então, a quermesse ali é em louvor a São Bento.
Então eu estava comendo o lanche lá e o padre foi iniciar a quermesse. Então ele consagrou tudo ali, ele fez, eu ouvi a consagração de tudo ali. Sentado na mesa, né? Na mesa certa. Ó, teu irmão, cuidado na mesa que você senta. Que a Bíblia fala para você não sentar na mesa junto com o homem carnal. Isso é sério. Você está tendo comunhão com aquilo. Então, o que acontece ali? Tem uma consagração. Agora, você percebeu, legal o portal do outro lado. Mas durante o dia, o que passa debaixo daquele portal da quermesse? Essa você não pegou, né? Eles desmontam todo o cenário, mas ali tem uma consagração a São Bento ali, tem uma cobertura, tem uma e passa um monte de carro por baixo ali. Querido, quando eu ouvi essa questão que ali é consagrada a São Bento, eu chego ali antes de eu passar por baixo, quando tem que passar, eu já repreendo. Então, parece simples, né? Agora eu vou te contar como que não é simples. Quando eu tinha transportadora, todos os caminhões que eu comprava, isso vale para carro. Fala para o seu irmão, isso vale para carro. Mas fala para ele de novo, isso vale para carro. Todos os caminhões que eu comprava, eu dava uma analisada assim, ó. Aqui, ali, tem uma correntinha, tem um adesivinho, tem isso, tem isso, tem aquilo, estava arrancando tudo, Senhor. Eu não sei o que aconteceu com esse caminhão até chegar na minha mão. Mas agora que ele me pertence, eu quero te pedir perdão por todo o pecado. Se ele passou em alguma procissão, se ele foi consagrado, tem um santo aí dos caminhoneiros. Tem procissão, mas vão saber muito bem disso, que passa todos os caminhoneiros ali para receber uma bênção daquela entidade sobre aquele veículo. Então eu não sabia o que tinha acontecido com aquele veículo, então eu pedia perdão por tudo que aquele veículo tivesse sido alvo, tirava todas aquelas coisas, eu falei, enquanto esse caminhão estiver comigo, ele vai servir o teu reino, vai dizimar no teu reino, ele vai, então, a partir de hoje, eu fiz isso uma vez com um caminhão. Escuta como é sério, e como que o diabo é legalista quando você leva a coisa para o lado espiritual. Fiz o que tinha que fazer com o caminhão, consagrei ali, fiz aquela oração, tempo que aquele caminhão ficasse comigo, seria para isso, para tal. E foi lá numa fábrica, lá em Jaci, que é uma cidade que o padre tem um monte de indústria, você entra em várias indústrias ali, são altares. Jaci é uma cidade de Jesus Cristo, mas é uma cidade que ela tem um peso espiritual de muita idolatria. E o caminhão chega para carregar numa dessas empresas ali que tem altar. Eu tinha abençoado o caminhão, eu tinha feito oração de remissão pelo caminhão, e o caminhão não pegava. Dava na partida, não vou repetir o barulho. E só para não esquecer, irmão, na Zona Leste continua um bando de doido lá. Para não esquecer, pegar um gancho aqui também. Lá na Itaquera não mudou nada, mas Jesus vai fazer uma obra ali. Não podia perder. Mas vamos para o caminhão, né? E o caminhão não pegava, e o caminhão não pegava, e o caminhão não pegava. Aí na fábrica, lá na época, uma fábrica, uma potência lá, chamou o mecânico para dar uma olhada no caminhão. E o cara olhou, não, aparentemente está tudo certo. Não acabou o óleo diesel, não? Pega uma mangueira, vamos medir o nível do óleo. Tem óleo, está tudo certo, tem tudo para funcionar e não funciona. Olha como que é sério isso. Na hora, o rapaz que estava lá, que trabalhava comigo, na época ele era crente ainda, tá meio desviadão, mas Deus vai pegar ele. Fala que não, pastor. Eu falei, pastor, se quiser eu falo o nome, mas não vou falar. E aí o Espírito Santo falou com ele ali, olha o manual. Olha que coisa séria. A hora que ele abriu o manual, eu tinha feito toda uma limpeza ali, eu tinha orado, colocado aquele caminhão ali, que em tanto que ele estivesse servindo ali, ele ia ser, né, para dizimar, para ofertar na casa de Deus. Ele abriu o manual, tinha uma imagem no meio do manual. Ele pegou aquilo ali, ele rasgou, jogou fora, deu partida no caminhão e o caminhão pegou na hora. Então, querido, você compra carro, você não comprou zero, fica a dica.
A gente não sabe o que aconteceu. Ah, esse carro não para de quebrar, esse carro... Rapaz, depois que eu peguei esse carro, parece que é uma tristeza esse carro. Pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. Eu falo para vocês que eu mesmo, tá? Eu sinto de falar isso para vocês. A gente muitas vezes é ignorante, de pai, mãe e parteira. E eu queria uma vez, tem pessoas novas aqui, tem pessoas que já sabem disso mais do que eu, mas a minha esposa queria um carro e eu queria dar outro para ela. Ela queria um carro, eu queria dar outro para ela. Eu acostumado com carro 2.0, carro turbo, carro que anda bastante, acostumado com muitas estradas, aí, muita rodovia. Ela queria um Peugeot 1.0. Já queria um Peugeot. Ai, Jesus. Aí vamos lá. E eu não queria, né? Peugeot é uma boa marca, mas estou falando isso porque lá atrás eu não queria isso, mas é uma marca boa. Não tô... E aí, o que acontece? Eu ia para Rio Preto com o carro, né? E o carro, eu queria ultrapassar um caminhão e você pisava lá e o negócio não vai. Primeiro 1.0, mudou muito a tecnologia, a mecânica do 1.0, agora tem o turbo e tal, mas nos primeiros foi só Jesus na causa. Eu colocava a mãozona para trás, para fora do carro e fazia assim, ó. Vai vendo. Outra ocasião, né? Passava numa trepidação, numa buraqueira lá, e o carro batia naquele negócio, suspensão horrível. E eu falava para ela assim, esse carro parece uma carroça. Para você ver como que é sério o mundo espiritual. E assim, isso, não vou estender não, senão daqui a pouco o culto da noite começa. Só para simplificar, essa era a minha maneira de lidar com aquele carro. E chegou um tempo que começou a ter os aniversários do Igor, do Ítalo e tal, e o carro sofreu 3 tipos de acidente, em 3 aniversários. Um acidente aqui, um acidente ali, vem a moto e bate, está tendo um jantar da Donep, estão fazendo a obra de Deus, vai sair, a esposa vai sair, o cara chega, bate do nada, encosta o carro ali no carimbeiro, ali do lado do restaurante que tem do Camilas, tinha ali o carimbeiro no fundo, um advogado ali, afasta uma caminhonetona, carroceria de madeira em cima e vem rasgando o capô e leva para a oficina. Aí pela 4ª vez, um dia a esposa foi no mercado, fez compra e estava descarregando as compras lá com o porta-mala aberto. Eu venho chegando de fora e não estou sabendo que o porta-mala está aberto, o portão está fechado e eu aciono o portão eletrônico. Quando eu acionei o portão eletrônico, ele amassou o porta-mala, a tampa do porta-mala. Nessa hora, por isso que eu falo para você que a gente tem que tomar esses cuidados. Eu perguntei, Senhor, o que está acontecendo? Como eu estou falando para vocês, assim, eu ouvi, você não falou que o carro é uma carroça? Naquela hora, irmão, eu me humilhei ali, eu me coloquei, Senhor, me perdoa. Esse carro o Senhor deu para nós num momento em que a gente estava passando por um processo, e ele veio já como né, algo que o Senhor fez na área financeira, que o Senhor fez isso, aquilo, e realmente me perdoa por essa palavra que eu liberei. Então, querido, o mundo espiritual é muito sério. E a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. De repente tem coisas ali que só precisa de uma remissão. Só precisa de um posicionamento, né? É por isso que a gente prega muito sobre isso aqui. E não é coisa que eu ouvi falar, é coisa que a gente, o pastor está falando, muita coisa que ele viveu, né? Então é isso. Mas Deus é bom. Amém? Então você comprou alguma coisa lá, você não sabe de onde saiu aquilo. O Senhor está aqui, eu não sei o que aconteceu até aqui. Então eu quero pedir perdão por tudo que não te honrou, por tudo que não foi do teu agrado que aconteceu com esse veículo, que aconteceu nessa casa, nessa propriedade. Querido, tem muita coisa, sabe? Morei numa casa Imperatriz, que via vulto, acontecia uma série de coisas lá e não tinha paz, briga, um monte de coisa. Depois fomos descobrir, a pessoa anterior que tinha morado lá tinha enterrado umas coisas em cima da laje lá. Até Deus revelar isso, a gente trabalhar essa questão. Então, Deus é bom, amém? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Deus te abençoe, até daqui a pouco.